Hoje é a primeira vez que eu vou contar meu testemunho por completo. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque não se trata de algo que venha de mim, não se trata de algo que eu tenha conseguido por conta própria, mas se trata única e exclusivamente da mão de Deus e do poder que Ele tem de restaurar, de transformar e de dar um novo destino a alguém. E antes de começar a contar um pouco da minha história, eu quero só ler alguns capítulos com vocês. O primeiro deles é no Evangelho de João, no capítulo 1. A partir do versículo 43. Quem achou diz amém. Quem não achou diz célula. Amém? Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E o segundo versículo que eu quero ler com você está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 1 também. A partir do versículo 27. Quem achou diz amém. Quem não achou diz célula. Tá bom, o povo tá frequentando, né? A partir do 27, vamos lá. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Então vamos lá. Você certamente percebeu que a minha voz é um pouco nasal, né? Anasalada. E algumas pessoas pensam que isso é um personagem, mas na verdade não é. Eu nasci com uma fissura chamada fenda palatina. Algumas pessoas conhecem, né? Você provavelmente já viu alguém com o lábio aberto, né? Algumas pessoas têm o lábio, que é o lábio leporino, e quando a fissura é só interna, ela é conhecida como fenda palatina. Ou seja, eu nasci sem o céu da boca. E aos 4 anos de idade, eu fiz uma cirurgia que deveria ter sido feita logo no início da minha vida. Mas aí todas as vezes que eu ia fazer essa cirurgia, eu adoecia. E aí a gente só conseguiu operar com 4 anos. E nessa cirurgia, eu tive uma hemorragia
onde o médico passou mais tempo para conter a minha hemorragia do que para fazer a cirurgia. E quase que me custa a vida. Mas aí a mão de Deus interviu, né? O sangramento foi estancado, os médicos foram usados pelo Senhor para que aquela situação se revertesse. E aí eu fui me recuperando, só que a hemorragia não foi a única marca que a fenda palatina me deixou, porque a minha voz era muito mais nasal, a ponto de ser quase incompreensível. Então, você pode imaginar que eu sofri muito bullying na escola, muito bullying na vizinhança. E assim, eu ouvia coisas do tipo: essa menina não vai arrumar um emprego, nunca vai arrumar um emprego com essa voz, nunca vai arrumar um namorado com essa voz. E assim, tudo isso não preciso dizer que me machucou muito, né? Porque era como se fosse uma caixa de espadas, né? Às vezes, para onde você se virava, você estava sendo ferido com palavras. E eu fui crescendo com isso, né? Fui crescendo, sofrendo esse tipo de bullying, enfim. E aproximadamente entre os 5 e 7 anos de idade, mais uma vez, eu fui ferida por algumas circunstâncias da vida, e aí eu fui tocada indevidamente por uma mulher. E um pouco mais à frente eu fui tocada indevidamente por um homem. Então, eu conheci também a dor de sofrer, né, um abuso na infância. E mais uma ferida que se abre, né? E acho que só quem foi tocado indevidamente conhece como isso deixa marcas na gente. E o tempo foi passando e eu fui criada num lar onde eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Tenho mais 2 e o relacionamento dos meus pais também era algo que me feria, porque era extremamente conturbado. Eles não conseguiam se acertar, né, pelos motivos deles. Só que a gente ficava no meio, né? Quem é filho ou quem presenciou um casamento conturbado dos pais sabe o quanto que isso é difícil, né? O quanto que isso também deixa marcas. E para vocês terem uma noção, meus pais, eles se divorciaram, eles se separaram e voltaram 4 vezes. Então, todas as vezes que a gente criava algum tipo de raiz emocional, algum tipo de consistência, aquilo desmoronava. Todas as vezes que a gente criava um tipo de estrutura, um ambiente de agora vai, aquilo desmoronava. E, consequentemente, quando você está diante de um relacionamento onde não existe consistência, não existe firmeza, você passa a não acreditar naquilo. Então, eu não acreditava que o casamento fosse algo tão bom quanto as pessoas diziam que era. E eu dizia para mim mesma que eu nunca iria casar, porque a referência que eu tinha daquilo era uma das piores possíveis. E meu pai, ele foi uma pessoa que
caiu muito em erro de prostituição. E ele sempre dizia para a gente que homem não prestava, que homem só queria pegar e sair falando. Então eu tinha uma referência de alguém que constantemente caía no erro da prostituição. E essa pessoa era autoridade sobre a minha vida. E essa pessoa me dizia constantemente que todos os homens eram daquele mesmo padrão de comportamento. Então aquilo foi criando um bloqueio em mim, né? Como eu falei a vocês. E foi mais uma ferida que eu fui carregando. E aí, apesar de ter vivido nesse ambiente desestruturado e disfuncional em muitos aspectos, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe se converteu, conheceu Jesus, e eu tive a graça de ser criada nos caminhos do Senhor. E eu posso testemunhar a você que está aqui, que tem filho, você que está aqui visitando, talvez você que esteja aí assistindo. Não negue a seus filhos a oportunidade de crescer na presença de Deus, porque a infância é uma fase da nossa vida onde ela deixa marcas muito profundas. Só que não são só marcas de dores que a infância deixa. Quando a infância é bem vivida, e principalmente quando se conhece Jesus na infância, a gente carrega isso para o resto da vida. E minha mãe sempre foi, assim, desde a época que se converteu, minha mãe sempre foi uma pessoa muito temente a Deus. Uma pessoa que não negociava a fé, que não negociava criar a gente de acordo com os princípios da palavra. Então, ter conhecido Jesus no meio disso tudo tornou aquilo um pouco mais fácil de ser suportável, posso dizer assim. E como eu cresci com essa referência deturpada, eu também tive uma grande ausência da minha mãe na minha primeira e segunda infância. Eu tinha, de um lado, uma referência de masculinidade que era inclinada à prostituição e, do outro, uma ausência materna. E isso é uma grande escada para que você desça num abismo emocional. Porque quando a gente cresce num lar desestruturado de uma certa forma, a gente vai herdar as consequências disso. E com aproximadamente 16 anos, eu me aproximei muito de uma mulher dentro da igreja, e ela era 8 anos mais velha que eu. E essa proximidade se estreitou a um ponto de eu acabar me apaixonando por aquela pessoa. E foi recíproco. Então ali eu percebi uma bifurcação da minha sexualidade. E eu já estava afastada, né? Assim, comecei a me envolver com essa mulher, não com intenções de vias de fato, né? Mas assim, emocionalmente. E nesse período eu me afastei da igreja, me afastei dos caminhos do Senhor. E eu iniciei uma relação com essa pessoa. E
Eu me lembro que foi um período muito conturbado na minha vida, porque eu carregava um conflito dentro de mim. Eu sentia atração por homens, mas não conseguia confiar em homens. E emocionalmente eu me sentia atraída por uma mulher e acabei me relacionando com ela. No meio disso tudo, tinha um coração temente a Deus, que queria acertar, mas que estava sendo aprisionado numa cadeia emocional, porque acreditou numa mentira que o diabo havia lhe contado. E aí, eu me lembro que durante esse tempo, eu vivi um conflito muito grande, né? Porque eu queria voltar para a presença do Senhor e eu não tinha força. E aí comecei a patinar, pedir a Deus que me ajudasse. Ao mesmo tempo, extremamente independente emocional daquela mulher. E o tempo foi passando e a gente se mudou de onde a gente morava. E eu comecei a frequentar uma outra igreja, mais uma vez pedindo ao Senhor que me desse força para que eu conseguisse sair, né, e voltar para a presença dele. E nesse percurso eu conheci uma outra menina, e essa menina era recém-convertida, e ela era uma pessoa que tinha uma paixão muito grande pela palavra, e a gente começou a se aproximar. E até então eu nunca tinha dito a nenhum amigo que eu estava vivendo aquela situação por medo de ser rechaçada, por medo de ser excluída, porque eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, muito de abraçar, muito de beijar. Então, eu tinha muito medo de ser mal interpretada, né? Eu disse, meu Deus, se eu abraçar minhas amigas agora, talvez elas pensem que eu estou com segundas intenções, só que eu sou assim. E eu me lembro que eu comecei a estreitar a relação com essa menina. E eu abri meu coração para ela. Meus pais também já sabiam, e foi algo extremamente difícil, porque questões de sexualidade, de modo geral, é algo que a sociedade, a igreja ainda está aprendendo a lidar. São demandas que são antigas, mas para a gente tratar ainda é algo muito novo, né? Para a gente conseguir entender, para a gente conseguir, enfim. E foi um processo muito difícil para mim, foi um processo muito difícil para minha mãe, que me criou nos caminhos do Senhor, né? Foi para o meu pai também, obviamente. E meus pais já sabiam, né? Mas eu nunca tinha aberto o coração para ninguém, porque eu me sentia uma pessoa indigna. E quando eu abri meu coração para essa menina, eu disse a ela, olha, eu estou vivendo essa situação, assim, assado. Ela falou uma coisa, e aqui eu quero deixar claro, o poder da palavra. E ela disse assim, e eu falei para ela como quem diz assim, me ajuda a me firmar, me ajuda a me consolidar, porque eu quero voltar e não tenho força. E aí essa menina disse assim, que engraçado, eu sempre tive curiosidade de saber como seria se relacionar com mulheres. E isso foi suficiente para o diabo laçar aquela menina e a mim. Porque acabou que eu acabei me relacionando com essa menina. E essa foi a pior experiência da minha vida. Porque todas as coisas, ela também se afastou, obviamente. Todas as coisas que eu dizia que eu nunca
me submeteria a passar ao lado de um homem, porque na minha cabeça o homem era a única pessoa que feria, o homem era a única pessoa que maltratava, o homem era a única pessoa que depreciava, o homem era a única pessoa que abusava emocionalmente. E por que eu estou fazendo questão de ressaltar isso? Porque a gente tem sido bombardeado por ideologias malignas que têm deturpado a figura masculina e a figura feminina e tem levado uma multidão de jovens, crianças e adolescentes a rejeitarem um padrão que foi criado e estabelecido por Deus. E durante esses 3 anos que a gente se relacionou, como eu disse a vocês, eu passei por muitas coisas que eu jamais me submeteria a passar por um homem, né? De vivenciar traições, de vivenciar inclusive agressão física. E mais uma vez eu estava com a alma extremamente ferida e sobrecarregada. E nesse período em que eu me relacionei com essa menina, eu passei por um tempo onde eu já não tinha mais aquela sede de voltar para o Senhor. E aqui eu também quero deixar uma coisa muito clara para você que talvez tenha um amigo ou tenha alguém que você diz assim, poxa, mas eu convido tanto essa pessoa para vir à igreja, eu me esforço tanto para que essa pessoa visite um culto, visite uma célula. E nessa época, eu saí de uma fase de transição de alguém que sabia que precisava de Jesus e não tinha força, e fui e me tornei alguém que deliberadamente não queria mais nada com a igreja. E foi mais um momento muito difícil dentro da minha casa, porque existiam muitos pontos de tensão, né? Você pode imaginar o quão difícil foi para minha mãe ter nos criado nos caminhos do Senhor e de repente me ver tão longe da presença, né? E eu lembro que teve uma discussão que a gente teve uma vez, porque assim, algumas pessoas, elas não sabem lidar com o livre-arbítrio do outro. Então, muitas vezes, quando alguém se afasta, na tentativa de trazer a pessoa de volta, a gente acaba falando coisas que afastam mais. Eu me lembro que muitas vezes, algumas pessoas chegavam para mim e me ameaçavam por conta própria. Por que eu falo por conta própria? Porque a gente sabe quando Deus é que está falando. Quando Deus, eu não quero dizer que Deus ele não pode ferir alguém. Deus tem poder para ferir, Deus tem poder para matar. E Deus ainda faz isso. Porque Ele é o dono da vida, né? Mas você chegar para alguém que está desviado e ameaçar a pessoa com palavras do tipo, como eu ouvi, porque fulano, a outra vez que se afastou, ficou numa cadeira de rodas. Cicrano, enfim, sabe quando a pessoa começa a querer ganhar você na base do anzol, do medo? Volto a dizer, não estou dizendo que Deus não tem anzol, porque o Senhor tem, né? Mas quando você fala de você, nunca vai ter o mesmo efeito quando você está falando como boca de Deus. E
Eu me lembro que teve uma discussão que eu tive com manhã, que eu falei para ela assim, eu disse, manhã, não adianta a senhora orar. Não adianta a senhora fazer sacrifício de louvor. Eu não quero mais ser crente. Eu nunca mais, na minha vida, quero pisar na porta de uma igreja. Eu tenho tanta raiva de crente, manhã. Tanta raiva de crente. Que se eu pudesse, eu explodiria uma bomba em todas as igrejas. E a senhora só não ia no meu, porque a senhora é minha mãe. Eu sei que não fui eu que falei isso, né? Foi o diabo usando a minha boca. Mas, para você ver o nível de rejeição que eu criei pela palavra e pelo povo de Deus. E um conselho que eu dou a você, como eu estava falando, que convive, que conhece alguém que deliberadamente rejeita o Senhor, é o seguinte: deixe o pródigo gastar. Quando o filho pródigo saiu da casa, em momento nenhum, você viu o pai retendo dele o que ele tinha direito. Enquanto o pródigo tiver alguma coisa para gastar, ele não vai procurar a casa do pai. Esse é o tempo dele. Thalita, tu está dizendo que eu não devo evangelizar uma pessoa difícil? Não. Estou dizendo que você tem que evangelizar com a sua vida. Porque muitas vezes eu não queria ouvir a palavra. Algumas pessoas chegaram para me entregar aquele papelzinho que a gente chama de literatura. Vocês chamam de literatura aqui também, aquele folhetinho que... panfleto. E a pessoa vinha, me entregava e eu amassava na cara da pessoa, dizendo, não, não quero não. Prego para quem não conhece, já conheço e não quero. Então, quando alguém vinha me evangelizar dessa forma, eu rejeitava. Mas é impossível você conviver com alguém cheio do Espírito Santo, não ser tocado por essa pessoa. Por mais que você rejeite, por mais que você diga que não. Se você for alguém cheio do Espírito Santo de Deus e convive com alguém que tem antipatia, rejeição pelo Evangelho, pode ter certeza que o Espírito que habita em você está produzindo naquela pessoa frutos de arrependimento, frutos de constrangimento do pecado dela. E o tempo passou e eu consegui, a duras penas, sair desse relacionamento. Só que uma coisa que me marcou, enquanto eu estava nele, como eu disse a vocês, eu vivi uma fase onde eu tinha consciência e tinha sede, e eu vivi uma fase onde eu tinha completa rejeição e aversão ao Evangelho. Só que no meio disso tudo, como eu estava dizendo a vocês, a diferença que faz criar alguém nos caminhos do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu estava numa boate com alguns amigos e com essa menina. E a gente dançou e tal. E teve uma hora que a gente sentou no sofá. Aí eu olhei pra cara dela e fiz assim... Que engraçado, né? Tem lugar que a gente sente falta da presença de Deus que não tem nada a ver. Eu tô aqui nessa boate e a gente começou a falar sobre o Espírito Santo no sofá naquela boate. E a gente compartilhando as experiências que a gente já teve e tal. E aí passou. E no outro momento, a gente estava conversando, eu e ela. E eu me lembro que eu virei para ela e fiz assim... A gente estava conversando de um assunto bem aleatório. Em outro momento, não mais nessa boate. E eu fiz assim...
tu não sente falta do Espírito Santo, não? Aí ela fez assim, sinto, mas não é isso que eu quero para a minha vida agora. Aí eu disse, pois eu tenho tanta falta e não tenho força de voltar. E eu me lembro que nesse momento eu tive uma crise de choro tão grande, tão grande. E eu coloquei um louvor para tocar de Thales, que dizia assim, eu não quero mais viver longe da tua presença. E eu chorei copiosamente assim naquele dia. E como eu disse a vocês, o relacionamento era conturbado, então em alguns momentos eu achava, não, eu acho que eu estou me sentindo muito triste assim, porque eu estou nesse relacionamento, mas uma hora vai passar. E aí esse relacionamento acabou. Eu já tinha me envolvido com outros rapazes antes, só que como eu falei a vocês, eu tinha um bloqueio. E aí, quando a gente acabou, eu conheci um homem que Deus acabou usando a vida dele para redimir a imagem masculina que eu tinha na minha vida. Eu estava no mundo, mas eu conheci esse rapaz e a gente começou a se relacionar. E assim, tudo aquilo que eu tinha sido ferida e desrespeitada, naquele relacionamento eu fui aprendendo o que era respeito, o que era parceria, enfim. E eu disse, caramba, achei a pessoa da minha vida. Achei a pessoa da minha vida. Era um homem maravilhoso. A minha família era extremamente apaixonada por ele, meus amigos, a família dele me queria muito bem, os amigos dele me queriam muito bem. E a gente chegou a noivar. Tudo certo para casar, vamos se organizar e tal. E nesse percurso, onde a gente estava se preparando, né, para concretizar nosso relacionamento. Eu estava num relacionamento maravilhoso. Eu estava num emprego muito bom. Eu tinha saúde. Não tinha ninguém na minha família doente. Então eu tinha tudo para dizer assim, eu estou no melhor momento da minha vida. No melhor momento da minha vida, não me falta nada. Só que, nesse momento, havia acabado os recursos espirituais do pródigo. Eu digo aos meus amigos, eu desejo ao desviado tudo de melhor que ele possa conquistar. Eu desejo o melhor emprego, eu desejo o melhor casamento, eu desejo os melhores filhos, eu desejo a melhor conta bancária, para quando ele tiver tudo que ele achava que ia fazer, ele é a pessoa mais feliz do mundo, ele reconhecer que ainda assim aquilo não é suficiente. Porque as pessoas acham que a única forma da gente se achegar a Deus é quando alguém da nossa família está com câncer, é quando a gente está com câncer, é quando alguém sofreu um acidente, é quando a gente está quebrado financeiramente. Meu Deus, quantos milionários miseráveis espiritualmente. Quantas pessoas cheias de saúde, cheias de beleza física, cheias de status, numa situação precária espiritual. Porque o nosso espírito foi feito para Deus. E ele só é completo e pleno nele. Então, quando eu digo assim, deixa o pródigo gastar, não é que você vai deixar de orar, nem vai deixar de amar. Mas é dizer, Deus, torna a consciência dele limpa outra vez. Tira as escamas dos olhos dele. Né? E
Eu me lembro que... Oh, meu Deus, estou quase apertando assim, né? Fofinha. Eu me lembro que tudo certo pra gente casar e eu comecei a sentir aquela angústia de novo. E eu sempre fui gaiata, sempre fui avacalhada. E era assim, eu disfarçava muito, eu sempre me esforcei muito em disfarçar uma tristeza, porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu não estava bem. Só que uma pessoa que está prestes a casar com você te conhece o suficiente para saber quando você não está bem, por mais que você se esforce em disfarçar. E ele percebeu que eu não estava bem. E aí ele falou assim, o que é que você tem? Eu disse, eu queria tanto voltar para a igreja, queria tanto voltar para o Senhor, mas eu não tenho força. E aí ele nunca tinha sido crente, e aí ele falou assim, o que é que te impede? Olha, Thalita, eu nunca fui crente, não sei essas paradas de Deus aí direito. Né? Assim, eu acho que eu nem sei se Deus ele realmente fala com a galera, como os crentes dizem, mas o que é que te impede assim de voltar para a igreja e tal? Aí eu disse, poxa, velho, tanta coisa. Eu sou muito palavrão, eu faço isso, eu faço aquilo. E também tem o relacionamento da gente, obviamente, se eu estava no mundo dele também, a gente tinha relações, né? E aí eu disse assim, poxa, é uma decisão minha, mas que vai implicar na sua vida também, porque eu não quero voltar para Deus e ficar avacalhando o sistema, né? Vamos dizer assim. Eu disse, eu quero voltar para o Senhor por inteiro. Eu não quero voltar para Deus e continuar em pecado com você. Eu tenho consciência de que eu estou errada, né? Então, se for para voltar, eu não vou estar mais me relacionando com você. E aí ele fez assim, minha gente, eu vou dizer uma coisa a você. Quando Deus, ele cerca você, ele acaba com todas as suas desculpas. Todas as suas desculpas. Ele fez assim, olha, com relação às outras coisas que você me falou, eu não posso fazer nada, porque são exclusivamente suas. Mas se um dos motivos para você voltar para Deus, para a igreja, para Deus e para a igreja, não sei o que eu não entendi direito, é o fato da gente ter relações, eu espero até o casamento. Gente, não é fácil. Quem teve uma vida ativa, sexualmente falando, sabe que isso não é uma decisão fácil. Principalmente para alguém que não tem o temor da palavra. Então, o Espírito Santo convenceu até alguém que não tinha compromisso com ele para dizer a mim assim, e aí, qual é a tua desculpa agora? E eu me lembro que nesse percurso, eu tive duas experiências que me marcaram muito, 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 muito. Eu tive dois sonhos e eu quero contar somente um deles a vocês, porque os dois sonhos tiveram o mesmo significado. E eu tive uma perda que mexeu muito comigo. O sonho que eu tive foi o seguinte: eu estava num lugar, como se fosse um campo de concentração. E o muro era muito alto, então assim, era impossível, humanamente falando, transpassar aquele muro de alguma forma. E eu estava numa fila que eu não conseguia ver o final. E nessa fila tinha muito jovem. E essa fila, ela dava acesso a um lugar de sacrifício. Eu via 4 entidades, mais ou menos, 4 ou 5 entidades. Não eram seres humanos, eu tenho plena consciência disso.
mas eu não conseguia ver o rosto. Eles estavam encapuzados, com a capa preta, eu só conseguia ver as mãos, que também não eram de seres humanos. E as pessoas que estavam naquela fila estavam indo ao sacrifício. E eles colocavam a pessoa deitada sobre um banco de madeira, pegavam um punhal e cravavam no peito da pessoa e ofereciam essa pessoa em sacrifício. E eu estava nesse caminho. E eu dizia assim, eu começava a orar naquela fila e eu dizia: Deus, eu conheço a tua palavra. Oh, Pai, eu sei que eu já errei tanto, mas eu não queria morrer aqui. Eu só queria que o Senhor me desse mais uma oportunidade. Se o Senhor me desse, Deus, uma oportunidade, eu faria diferente. E a fila seguindo, e eu me aproximando de ser sacrificada. Quando chegou a minha vez, eu vi uma luz descer do céu, e essa luz dizia assim: se você disser que não quer e clamar pelo sangue de Jesus, eles não têm poder para lhe matar. Quando eles me deitavam na tábua do sacrifício, eu dizia: eu não quero. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu clamava pelo sangue, a luz que eu tinha visto sozinha irradiava e cegava aqueles seres, e eles não conseguiam concluir o sacrifício. E essa voz dizia para mim assim: diga às pessoas que estão na fila que façam a mesma coisa. E quando eu olhava para o muro de novo, se abria um fundo falso na base do muro. E eu saía correndo, e eu virava para a fila e dizia para aquela multidão: se vocês disserem que não querem e clamarem o sangue de Jesus, eles não têm poder para matar vocês. E eu me lembro que quando eu saía por aquele fundo falso, começava a sair tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, a perder de vista. E eu acordei. Eu sabia que o Senhor estava falando comigo. E pouco tempo depois, um outro amigo meu, que também foi criado na igreja, 22 anos de idade, cheio de vida, cheio de saúde, lindo, vivendo na mesma situação que eu estava vivendo anteriormente, se relacionando com um rapaz. Estava no candomblé, esse menino, e voltando do trabalho, foi atravessar a rua de casa e foi atropelado e morreu. Meu Deus, eu entrei em crise, porque eu disse: Senhor, podia ter sido eu. Podia ter sido eu que ia morrer sem oportunidade de ter me voltado. É por isso que eu digo, eu poderia estar aqui hoje de manhã, mas poderia não estar. Quando a gente fala que a vida ela é efêmera, as pessoas acham que é sensacionalismo, que é apelação de quem está pregando a palavra, mas é a verdade. A gente que não quer confrontar essa realidade, que a gente está vivo agora e pode não estar daqui a 30 minutos, por qualquer motivo que seja. E essas duas situações assim mexeram muito comigo. Eu já estava muito quebrantada, muito desejosa de voltar para o Senhor. E eu me lembro que teve um dia, em uma das tantas campanhas de oração que a minha mãe fez pela minha vida, num domingo, minha mãe estava numa consagração pela manhã. E Deus usou uma pessoa para ela e disse assim: aguarde uma surpresa. E ela disse que sentiu no coração dela que era alguma coisa relacionada a mim. E quando foi no domingo anterior, minha mãe foi no mercado. A gente mora perto do mercado, Atacadão. E quando minha mãe saiu para o mercado, eu liguei a televisão, coloquei
aquela música que eu ouvia sempre, que eu tinha, que acalentava a minha alma, né, no meu desespero. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar. E eu comecei a chorar na sala da minha casa. E eu fiz a oração da confissão ali, sozinha. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E quando minha mãe voltou e minhas irmãs estavam na sala, minhas irmãs também tinham se afastado. Porque foi assim, primeiro eu saí, depois saiu a do meio, depois saiu a caçula. E aí estávamos as três afastadas. E quando minha mãe chega do mercado, vocês sabem que mãe é dramática, né? Imagina uma mãe que vê uma filha chorando copiosamente na sala e as outras duas olhando para mim assim. Né, meu amigo? O que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? E aí eu virei para minha mãe e disse: mãe, a senhora passou muito tempo guerreando sozinha pela vida da gente. Mas eu quero lhe dizer que eu acabei de me reconciliar com Jesus e eu estou entrando nessa guerra com a senhora. E a partir dali começou um processo de reconstrução. E você sabe que para reconstruir uma coisa você tem que quebrar outra. E meu amigo, se tem alguém que passou na quebradeira, essa pessoa fui eu. A gente começou a enfrentar um período de escassez muito grande lá em casa. Meus pais já tinham se separado definitivamente. Então agora estávamos eu, minha mãe e minhas duas irmãs. E teve um período que nós quatro ficamos desempregadas. E uma coisa que me marcou muito e que eu queria também compartilhar com você, porque isso fala do poder da oração e sobretudo do poder da oração em unidade, em família. Teve um dia que a gente estava numa situação bem difícil. E a mãe chegou para a gente e disse assim: é o seguinte, não tem mais nada no armário e eu não vou pedir a ninguém comida. Porque a Bíblia que eu leio, ela diz que o justo não mendiga um pão. E que pai é esse que eu tenho que não tem condições de cuidar de mim? A gente disse: tá bom, mãe, e aí? Ela disse: a gente vai orar agora, às 4. Não quero saber que estão desviada, não. As outras duas, vai tudinho orar. Se ajoelha aí no sofá. Eu fiz as contas. E para a gente comprar o mínimo, a gente passar pelo menos uns 3 dias comendo alguma coisa, comprar um cuscuz, comprar uma fuba, alguma coisa, um ovo, dá R$ 47. Não vou pedir a ninguém. Se ajoelha e vai orar. As 4 ajoelhadas no sofá. Deus manda, a gente não tem condições e tal. Não deu 10 minutos. Chegou uma pessoa no portão de casa. Irmã Rosângela, eu estava lavando o prato. E o Espírito Santo mandou eu trazer meu cartão para a senhora e disse que a senhora podia usar R$ 50. E ficou 3 de troco, né, velho? Não era nem o dízimo, né? Mas já era uma oferta, né? E a gente viu a mão de Deus operando, mesmo na escassez, mesmo na dor. E durante todo esse percurso da minha vida que eu te falei, teve uma pessoa que me acompanhou e que foi fundamental. Era a pessoa que eu mais amei na minha vida, que era voinha. Como eu falei ontem, né? A mestre na arte de passar pano.
E minha avó foi uma mãe para mim, né? Como minha mãe se ausentou muito da minha primeira e segunda infância, minha avó cumpriu muito o papel dela. Então, o amor que eu tinha pela minha avó era algo, né, de mais de 2000 anos, vamos dizer assim. Se é que a gente pode mensurar. E nos últimos 4 anos da minha vida, a minha avó já tinha tido um câncer de mama em 2003. E aí retirou só um quadrante, só um pedaço, fez radioterapia. E quando foi em 2016, o câncer da minha avó voltou. Dessa vez na mama direita, dessa vez mais agressivo. E aí minha avó faz uma mastectomia, retira toda a mama direita, esvazia a axila, começa a quimioterapia, recomeça a radioterapia e durante todo esse processo quem acompanhou a voinha fui eu. Então a gente já era extremamente unida e nesse momento de dor a gente se uniu ainda mais, né? E eu tinha um amor tão grande pela minha avó, tão grande, que para você ter noção, uma das minhas orações era assim: Senhor, me leva primeiro do que minha avó. Eu não tenho condições de ficar sem ela nessa vida. E eu dizia, voinha, eu vou dizer uma coisa à senhora, viu? Eu peço a Deus para me levar antes da senhora, porque eu não consigo ficar nesse mundo sem a senhora, não. Aí ela dizia: menina, tu é doida? Oxe, eu já vivi demais, menina. Tá repreendido. Ele era católico: tu é doida, tá? As conversas, né? E durante esse processo, né, que eu acompanhei voinha, em dezembro de 2019, voinha, durante essa recuperação do câncer de mama, cresceram alguns tumores aqui nessa região da clavícula. Corre para fazer biópsia, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. E aí é maligno. Dezembro de 2019. E corre para tratar. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Quando foi em fevereiro de 2020, a gente se organizando para poder tirar aquele tumor dali, né? Porque até então era o que a gente sabia que estava lá. Na primeira quinzena de fevereiro, minha avó começa a ter sangramento. E começa a ter uma dor muito grande, como que de cólica menstrual. Nesse período, eu tinha sido chamada para fazer alguns testes e trabalhar na igreja, porque essa era uma das preocupações da minha avó, que eu me estabilizasse, que eu tivesse uma condição financeira melhor. E foi no período que eu fui chamada para fazer os testes que voinha começou a dar esses sinais. E aí eu socorri ela, né? A gente foi para um hospital público e examina e não, é um sangramento e tal. Só que as dores da minha avó não passavam. Pelo contrário, foram piorando. O sangramento foi aumentando. E leva minha avó para o hospital do câncer, não tem vaga. E foram os dias mais difíceis da minha vida, porque não tinha leito para internar minha avó, para que ela, pelo menos, sentisse alívio das dores do câncer. Eu estava fazendo testes no trabalho, eu tinha que apresentar uma performance boa. E quando eu chegava em casa, as nossas madrugadas eram de muito sofrimento, porque a gente via, minha avó era uma pessoa
extremamente ativa. Minha avó fazia comida de milho, pamonha, canjica, sabe? Bolo de pé de moleque. Para você ter noção de como ela era dura, quando a gente voltava da quimioterapia, quem estava morta de cansada era eu. E não ela que tinha feito. E do dia para a noite, literalmente, eu vi a pessoa mais forte da minha vida cair numa cama e não consegui mais ir ao banheiro só, comer só. Foi assustador. E foi tudo muito rápido. Em aproximadamente 15 dias, a minha avó foi definhando na sua saúde. Sangramento foi aumentando. Sangramento tinha um mau cheiro terrível. E a gente deduziu que ela estava também com um tumor no útero, porque não era normal. E acabou a primeira quinzena de fevereiro, entramos na segunda. Minha avó seguia piorando. E na primeira semana de março, a gente socorreu voinha. Minha mãe socorreu ela mais uma vez com muitas dores, assim, ela saiu de casa se esticando de dor no útero e chegou no Hospital do Câncer de Pernambuco às 11, quase meio-dia, e de 1 hora da tarde minha avó teve uma parada cardíaca. E começou ali a fase mais dolorosa da minha vida. Apesar de eu já ter sido tão ferida antes, eu digo a vocês, sem pestanejar, foi o momento mais difícil da minha vida. E minha avó morreu numa semana. Na semana seguinte, a pandemia se estabeleceu e foi decretado lockdown. Então, a gente viveu o nosso luto da pior forma possível. Porque a gente não podia ter o calor, né, de abraço de alguns amigos. Muito embora Deus ele tenha sido muito bom, porque a gente ainda conseguiu fazer um sepultamento sem restrição, porque foi uma semana antes, então todo mundo que quis prestar essa última homenagem conseguiu. E a morte da minha avó, ela foi uma puxada de tapete, assim, muito, muito, muito grande na nossa vida. Porque aquela tristeza foi me consumindo a um ponto onde eu não via mais graça na vida, sabe? E eu comecei a fazer terapia, mas eu me sentia patinando no gelo. E eu cheguei num nível, emocionalmente falando, onde a coisa menos dolorosa era a morte. E eu estava um dia no meu quarto e comecei a olhar meu celular. Minha mãe percebia que eu não estava bem. Algumas pessoas próximas percebiam que eu não estava bem. E eu estava um dia no meu celular e comecei a procurar formas rápidas e não tão dolorosas de cometer suicídio. E o Espírito Santo falou comigo muito forte assim, e ele disse: pare, porque você está cruzando uma linha muito perigosa. O que agora pode ser assustador, uma hora vai ficar familiar.
pare, porque você está cruzando uma linha muito perigosa. Só que eu não estava disposta a parar. E aí, Deus interviu. No outro dia eu fui ministrada, mas aquilo não me deixava. E aí eu fui para um retiro da nossa igreja, Igreja do Amor. E quando eu voltei, o Senhor me encorajou a compartilhar que eu estou ainda em tratamento da depressão, tomando medicação, fazendo acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. E no meio disso tudo surgiu o ministério, o vocacionado do stand-up, né? No momento mais difícil da minha vida, onde eu não conseguia sorrir, o Senhor me chama para fazer outros sorrirem. E aí eu volto a dizer o que a palavra fala, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as coisas fortes, para que ninguém se glorie diante dele. E eu continuo vencendo, volto a dizer, não por força ou mérito meu, porque é a graça que sustenta a gente, né? Eu ainda sinto muita falta da minha avó, muita. Heloísa trabalha comigo e não tem um dia que a gente não fale. As minhas amigas, algumas não chegaram a conhecer a voinha, mas a gente fala tanto dela que ela virou, né, um ícone lá no ambiente de trabalho. E só para finalizar uma outra área da minha vida, que eu esqueci de contar a vocês o desfecho desse rapaz que eu quase me casava. Eu voltei para o Senhor e quando eu voltei para Jesus, apesar de Deus ter usado ele para me impulsionar, né, para respeitar a minha decisão, agora nós já não éramos do mesmo jugo. Nós éramos jugo desigual. E aqui eu quero tocar em outro assunto. A pessoa pode ser maravilhosa. Ela pode ter tudo para ser a pessoa da sua vida. Mas se você quer viver uma vida devota ao Senhor, você precisa de alguém que fale espiritualmente no mesmo idioma que você. Ai, mas a pessoa é maravilhosa, ela só não é crente. Desculpa, ela não é maravilhosa. Ai, mas a pessoa... Entenda, não estou dizendo que o pessoal que é crente não serve para nada, certo? O que eu estou dizendo é que espiritualmente você fala um idioma. Quando você conhece o Espírito Santo de Deus, você passa a falar um idioma. E quem ainda não conhece, não fala no mesmo idioma. Veja, você pode casar um árabe com um francês, com uma francesa, um sem entender o mínimo do idioma do outro. Tem como um casamento dar certo? Porque um casamento se estabelece pela comunicação, ou não é? Não é assim que funciona? Né? Então, quando eu voltei para Jesus, ele ainda continuava me dando força, ia para a igreja comigo, mas sempre deixava claro, não quero ser crente, não, agora não. Não é uma coisa que eu tenho vontade. Se um dia acontecer, vai ser bem mais lá para frente e tal, mas assim, respeito sua decisão. E eu comecei a colocar isso de Deus. Eu disse, olha, Senhor, vê só. Antes, uma semana atrás, eu estava nas trevas, estava na avacalhação, então não tinha nem direito de falar nada, né?
Mas agora me deu uma direção aí. Me deu uma direção porque assim, para mim, no meu coração, ele é a pessoa da minha vida. Mas eu não sei se ele é a pessoa que o Senhor separou para correr comigo a corrida que o Senhor estabeleceu. Me mostra. E eu disse a Deus assim, se ele for a pessoa, Deus, da minha vida, ele vai se converter até tal dia. Está em dúvida? Você não consegue ouvir seu líder. Você não consegue ouvir seu pastor. Faça a prova de Deus. Agora entregue de verdade. Entregue com coragem. Eu disse agora, se ele não for, Pai, a pessoa da minha vida, esfria o coração da gente um para o outro. Porque a gente estava muito certo de que a gente queria viver para sempre. Só mesmo uma intervenção divina para fazer aquilo retroceder. E uma das coisas que me marcaram quando eu voltei para Jesus é que eu era doente por futebol. Muito doente por futebol, assim, era uma idolatria, sabe? Meu Deus do céu, e o meu time nem presta, pô. O que dá mais raiva é isso. Pra quem não sabe, eu torço pelo Santa Cruz, né? A raiva toda é essa. Ele nem merece todo esse amor, né? Tem um rubro-negro ali, tá rindo da minha cara, né? Eu digo nada. Oi? Quem é torcedor Santa Cruz? Levanta a mão, se identifique. É o senhor, é? Ô, meu amigo, os cabelos brancos já é o Santa, né? Não é nem a idade, é a raiva que o Santa Cruz faz. Eu tô cheio de cabelo branco aqui também, olha. Eu vou lá na sede pedir pra eles me darem uma tinta. Porque a culpa é dele. E quando eu voltei para Jesus, que eu achei a igreja do amor, né? Eu cheguei, o pastor estava pregando, aí eu estava sozinha no culto. Aí ele fez assim: Deus está me inquietando para a gente fazer uma entrega ao Senhor daqui para o final do ano, daqui até o final do ano. E a gente estava na metade do ano. Deus está desafiando você a fazer um jejum, a abdicar naquilo que você mais ama. Meu amigo, olha, eu tinha feito campanha de oração, pastor, para Santa Cruz subir de sério, o senhor acredita? Eu ia para a igreja, eu desviada. Eu botava no papelzinho, acesso do Santa Cruz à Série A. Eu só esqueci de colocar acesso e permanência, porque ele teve 2 trabalhos, subiu e desceu ladeira abaixo, né? E quando ele falou assim, para você abrir mão daquilo que você mais ama, na hora eu pensei, futebol. Aí quando eu pensei em futebol, eu disse assim, não, peraí, eu vou negociar. Peraí, menino. Porque era um ano que o Santa Cruz estava na Série A. Eu disse, velho, eu vim desde a Série D sofrendo com esse time, pagando ingresso de 10 conto, para ver o Santa Cruz jogar com Motoclube, Lagarto, né? Sei lá, Tabajara Futebol Clube, né? Vitória, olha ali, ó. Tu é Bahia, é? Chega de longe. E aí, quando ele disse assim, aí o futebol, aí eu disse, oxe, vou nada, vou abrir mão de outra coisa. Meu Deus, alguma coisa de comer, alguma coisa de comer. Quando eu estava pensando isso, aí ele fez assim, é a primeira coisa que você pensou mesmo. Meu irmão, Deus, faz isso não, né? Aí Deus pediu a mim, nem campo, nem televisão. Aí eu, meu irmão, nem radinho, Senhor, nem radinho eu ouvi. Nada. Eu quero que você abra a mão por completo. Aí eu disse, meu Senhor da glória. Sabe quando você vai entregar um sacrifício a Deus assim? Tem certeza?
Oh, Deus, eu não tenho tanto por isso, né? E ele sabia que eu era doente por futebol, porque eu vivia em campo. Aí eu cheguei pra ele e disse assim, olha, eu não vou pra jogo mais não esse ano não. Aí ele, tu não vai pra jogo? O que foi que aconteceu? Eu fiz um propósito com o Senhor e tal. Eu vou fazer um jejum de futebol. Véi, a pessoa que não tinha noção nem de igreja, nem de Deus, a pessoa disse que vai fazer um jejum de futebol, né? Aí ele fez assim, jejum de futebol, tá ali. O jejum de futebol, o propósito e tal. Aí ele fez assim, já tô achando isso um exagero. Quando ele falou isso, eu entendi. Caramba, a gente não pensa mais do mesmo jeito. Aí foi quando eu comecei a fazer prova de Deus. Resumo da ópera. Literalmente, do dia para a noite, o coração da gente esfriou um pro outro. A gente acabou. Quando a gente acabou, aí eu ainda fiquei, né? Poxa, Deus, será que era isso mesmo? Ô, Deus, será isso mesmo? Faz ele ficar com alguém em uma semana e me dizer, assim, para fechar a tampa do caixão, né? Eu não tenho mais dúvida. Com uma semana ele me diz, olha, em respeito a você, eu quero dizer que eu fiquei com uma pessoa e tal. A gente estava num lugar e eu tinha acabado com você, ela tinha acabado com o namorado dela. Aí alguém me ajuda aqui a pegar na alça, né? Tô com a massa fúnebre, porque realmente eu vou ter que enterrar isso agora. E aí, abri mão, né? Mais uma vez. E eu quero dizer a você duas coisas. Primeiro, não tem sido fácil. Segundo, vale a pena. Vale a pena. Por que que eu li esses versículos onde Filipe e Natanael estão conversando e Natanael pergunta, de Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma periferia, né? Uma favela. E a gente sabe, sem nenhuma discriminação, mas com base nas condições sociais, são as pessoas que moram em comunidade, em periferia, não têm acesso a boas escolas, não têm acesso, muitas vezes, a uma alimentação nutritiva suficiente, enfim. Existe uma discrepância muito grande, né? E tem lugares que a gente hoje olha, com certeza aqui em Salvador tem algum lugar que você diz assim, para vir alguma coisa boa dali, só Deus, né? É droga, prostituição, não é assim, né? E Nazaré era uma periferia. Nazaré não tinha nenhuma promessa, nenhuma profecia de nenhum profeta maior, nenhum profeta menor. Aliás, tinha, né? Quando a Bíblia fala que ele seria chamado Nazareno, né? Mas não tinha relevância nenhuma. Nazaré era tão peba, tão desacreditada, né? Que uma pessoa olha e diz assim, pode vir alguma coisa boa dali. E eu quero dizer que Nazaré somos eu e você. Nazaré é aquele lugar onde alguém olha e diz assim, só Deus poderia trazer dali alguma coisa boa. Mas que bom que Deus ele não nivela as pessoas pela ótica humana. Que bom que Deus encontrou a você onde você estava. Que bom que Deus encontrou a mim onde eu estava. E é isso que eu quero que você leia no seu coração. Não existe buraco tão profundo que a mão de Deus não alcance para resgatar. Não existe pessoa tão ferida que o Senhor não possa restaurar.
Não existe história tão comprometida que Deus não possa mudar. E eu só quero que você leve isso no seu coração. Essa convicção de que o nosso Deus escolhe, resgata, transforma, restaura, dá um novo nome, dá uma nova história. E eu sou uma prova viva de alguém que pode dizer assim: o Senhor é aquele que muda e restabelece alguém. Então é isso, eu quero de todo o meu coração agradecer a vocês pelo carinho, pela acolhida, né? Quero pedir que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Que a gente possa se ver outras vezes, né? E é isso. Essa é a minha história, esse é o meu testemunho. Obrigada pela atenção, obrigada pela confiança, pastores. E obrigada por vocês. Obrigada. Que o Senhor abençoe.